respondendo perguntas sobre Thunderbolts. Vocês deixaram perguntas nos últimos vídeos, num post aqui na aba comunidade do canal, e eu tô aqui para responder. Eu espero que todas as perguntas tenham sido respondidas, né, ao longo desse vídeo e dos outros vídeos que a gente fez aqui. Mas se você ainda assim tiver alguma pergunta, você pode deixar aqui embaixo que eu posso responder para você, ou então podemos fazer um segundo vídeo aí respondendo perguntas sobre Thunderbolts. Beleza? Eu vou começar aqui com o Paulo Santos, que faz várias perguntas, né? Ele fala: como está o Sentry? Eu vou responder uma de cada vez, tá? Cara, o Sentry tá ótimo, né? A gente podia desconfiar, mas ele ficou muito fiel aos quadrinhos. O ator é muito bom, isso ajuda pra caramba, né? E quando você vai fazer basicamente 3 personalidades muito diferentes para um mesmo personagem, o cara tem que ser bom, porque senão, né, dificulta a vida dele. Então, quando ele é o Bob, ele é uma pessoa. Quando ele está como Sentry, ele é outra pessoa, por mais que ele ainda mantenha certas personalidades do Bob, que é a figura central, né? O Sentry é outra coisa. E aí, como vácuo, cara, aí pelo amor de Deus, né? Aí é outro nível. Porra, muito bom. Os Thunderbolts funcionam como equipe? Então, é engraçado, né? Porque eles não são uma equipe, né? Porque quando a gente viu lá atrás a Valentina com a Helena, a Valentina com o agente americano, a gente começou a suspeitar que podia vir alguma coisa aí. Só que não foi isso, né? Eles se uniram numa necessidade porque a Valentina estava sendo investigada e ela precisava se livrar deles. Então ela botou um para matar o outro, um assassino, né, para matar o outro e assim livrar a barra da Valentina, né, sem testemunhas, sem provas contra ela, sem nada. E aí eles vão tendo que se ajudar, porque ou eles se ajudavam ou eles iam se dar mal. E aí no final, aí sim a gente tem uma equipe unida, entendendo os defeitos e as qualidades, enfim, um dos outros, e formando essa equipe que, na cena pós-créditos, né, 14 meses para frente, tá ainda mais entrosada. Isso é legal. Os personagens principais foram bem aproveitados? Muito bem aproveitados, né? A principal mesmo é a Helena, mas a história do filme ela circunda em volta da Valentina e do Bob, né? Falar que o Bob, né, que o Sentinela é o vilão do filme, eu acho muito cruel com ele, né? Ele é uma vítima da sociedade ali, né? A real vilã do filme é a Valentina, porque ela quer matar os caras, ela faz o que faz com o Bob e não tá nem aí com a pessoa por detrás daquela máquina, daquele super-herói que ela tentou criar, né? O roteiro tá bem escrito? Tá muito bem escrito, é um ótimo roteiro e a gente vê isso, entre outros motivos, quando o filme não tem nenhuma regravação. Os caras gravaram, foram lá, editaram o filme e viu que não precisava de mais nada. É porque o roteiro estava bem feito, que a direção foi bem feita. Então, aí, por si só, já é meio caminho andado, né, cara? As pessoas responsáveis por esse filme, entre outras, né, e entre outras coisas que elas produziram, estão os responsáveis pela série O Urso, do Disney Plus, né? Que é uma das séries mais premiadas nos últimos anos. Né? Você vai no Emmy, você vai nas outras, no Globo de Ouro, o Urso ganha tudo. Por quê? Porque é uma ótima série, bem escrita, profunda, com profundidade nos personagens. Chamaram a equipe certa para fazer um filme sobre esses caras. Porque esse filme dos Thunderbolts, ele podia ir por dois lados. Ele podia ir pelo lado da zoeira, igual é o Esquadrão Suicida do James Gunn principalmente, ou eles podiam ir para a parte profunda desses personagens. Por que eles são esses anti-heróis? Porque eles matam, porque eles aceitam fazer o que eles fazem para Valentina. Porque eles se tornaram esses vilões, a Fantasma, vilã de Homem-Formiga 2, né? O agente americano, por que ele é desse jeito? A Helena, por que ela é desse jeito? O Guardião Vermelho, por que ele é desse jeito? Então, eles escolheram um lado dramático e funciona. As cenas de ação são boas, muito boas, muito boas. Mas quando você pega um filme de herói, onde a profundidade da história é maior na qualidade do que a cena de ação,
e não porque a cena de ação é ruim, aí é que você vê o negócio. E eu acho que é nisso que os filmes têm que apostar de agora para frente. Quando o novo UCM surgir, após Guerras Secretas, tem que ser assim. A história atual se encaixa com o que foi apresentado dos personagens antes perfeitamente. A interação deles, cara, a primeira vez em que a Fantasma, o agente americano e a Helena se encontram ali, quando eles estavam na missão de um matar o outro. O que acontece? Eles conversando. Então acho que a Fantasma ou a Helena, não lembro qual das duas, vira pro agente americano e fala: ah, olha aí o agente americano. Como que é? O Capitão América cosplay pobre, alguma coisa assim. Ver eles se zoando. Saber que eles estão no mesmo universo, que eles se conhecem, que eles sabem quem são. E me lembrou muito aquela cena dos vilões no Homem-Aranha No Way Home falando. Né, quando o Dr. Octopus vê o Norman e fala: mas você morreu? Aí vem o Homem-Aranha e fala: os dois morreram. Aí o Lagarto e o Electro, que também se conheciam lá do universo do Andrew, também. Então me lembrou muito essa interação, foi uma interação muito boa. Então, aí você vê que você tem um roteiro como um todo que fez a história funcionar, né? E a direção ajuda também, e a qualidade dos atores ajuda também. Cara, aqui nesse filme, a gente tá falando de, vamos ver, ó, a Helena é muito boa, né? A Florence Pugh é muito boa. O cara que faz o Sentry é muito bom. O cara que faz o agente americano é muito bom também. E o Sebastian Stan, né? Eu posso poupar elogios a ele. É que o filme não precisa tanto do Buck. Por incrível que pareça, o filme não precisa tanto do Buck. Então exige menos do Sebastian Stan. Mas também é outro cara que está aí sempre agora nos últimos anos concorrendo a Oscar, concorrendo a Emmy, ganhando premiações e tal. Então tem pelo menos 4 atores muito bons. Ah, e a Valentina também, puta, ela é muito boa. Essa atriz é muito boa. Então quando você tem um elenco dessa qualidade, que consegue entregar tudo isso, é meio caminho andado. E aí junto com o roteiro, com a direção, não tem como o filme ir mal. Você entrega formas de impedir com que o filme seja ruim. Porque para o filme ser ruim, iam ter que estragar muito, muito, muito. Mas vamos lá, ó. O Mega X8 Thiago. Esse filme é melhor que algum filme dos Guardiões da Galáxia? Cara, essa pergunta é muito boa. Por quê? Acabei de falar, né? O filme podia ir por dois lados. Um lado mais humorístico, como o Esquadrão Suicida do James Gunn. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma franquia de Guardiões que é excelente. A melhor franquia de heróis do UCM. Então a gente tem nos Guardiões a melhor sequência de filmes, a melhor trilogia do UCM. Beleza. O 1 e o 2 são mais engraçados. O 3 vai mais para essa vibe da parte psicológica ali. Né? O que é feito ali com o Rocket, o passado dele, com o autoevolucionário e tal. Então, assim, eu acho muito forte dizer que é melhor que qualquer um dos 3. Eu acho que, assim, melhor que o segundo, com certeza é. Eu, com certeza, também acho que ele não é melhor do que o terceiro. Porque muita gente está dizendo, e eu acho que tem espaço para discussão, de que esse é o melhor filme da Marvel desde o Ultimato. Eu acho que Guardiões da Galáxia Volume 3 é melhor. Eu acho que esse é o segundo melhor. E aí depois o No Way Home a gente gosta muito por motivos óbvios. Deadpool e Wolverine também a gente gosta muito por motivos óbvios. Mas em filme mesmo, em história, em roteiro, em direção, tem uma briga boa entre Thunderbolts e Guardiões 3, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida. O pessoal aí pode me ajudar nos comentários. Vamos ver aqui, o Luiz Henrique perguntou se todos os personagens têm o seu momento de brilhar em tela ou não. Eu acho que é assim. Ó, o Buck é um cara que a gente já sabe o trauma dele,
Então eles não precisam ficar batendo nessa tecla. Eu diria até que o Buck, de todos eles, é o mais normal da cabeça. Que o resto tem sérios problemas. A Helena é o principal foco. É nela que a gente vê mais dos traumas do passado e tal. O agente americano, a gente vê também em um certo momento o trauma do passado e tal. Então eles tiveram esse carinho de mostrar isso. A Fantasma, a gente não tem nenhum momento dela entrando no vácuo e tendo o seu momento de drama. O que a gente sabe do drama dela é o que a gente já viu em Homem-Formiga 2, já faz um certo tempo, é até legal relembrar um pouco para entender um pouco mais o drama da personagem, que a gente meio que caga para ela, né? Mas é uma ótima personagem, viu? Com uma carga dramática muito boa, né? Então, como o filme tem essa vibe de mostrar esse vácuo que cada um tem na sua vida, o filme ele brilha mais para a Helena, para o agente americano ali, para o John Walker, né? E para o próprio Bob. Opa, quase que eu derrubei o celular aqui, que loucura. Então, o filme vai por esse caminho. A gente entende também o Guardião Vermelho, porque ele mesmo ali no começo do filme ele fala, né? Que o único momento que ele foi feliz na vida dele foi no momento em que ele era um herói da União Soviética e ele salvava as pessoas, né? E aí no final do filme ele volta a ser um herói. Então a gente entende também a motivação dele ali dentro, né? Enfim, mas, por exemplo, se a gente for pegar a pessoa mais poderosa do grupo, não incluindo o Sentry, é a Fantasma. Porque ela de fato tem poderes. E eles até brincam com isso no filme, né? Tem um momento que eles falam, porra, mas nenhum de nós voa? A gente só atira e dá porrada? Sim, né? A gente tem três super soldados, né? O agente americano, o Guardião Vermelho e o Buck. São super soldado, com soro de super soldado. A Helena é uma viúva negra, fortemente treinada tal, mas que só atira, nem forte dá pra falar que ela é, né? E a Fantasma é a única que tem, de fato, poderes diferentes aí, né? Vamos ver aqui agora a pergunta do o tal do Insolente. Que isso? John Walker tá maneiro, eu gosto muito dele na série do Falcão e Soldado Invernal. Sim, cara, o John Walker é muito bom, né? O ator é muito bom, como eu já disse. Ele tem o seu trauma do passado ali que é mostrado, né? Quando a esposa, a namorada dele, enfim, vê que ele não tá cuidando do filho, que ele não tá nem aí pro filho. E aí junto o fato dele trabalhar pra Valentina, né? Que a gente já tinha visto no final lá de Falcão e Soldado Invernal, né? E aí ela pega e vai embora com o filho. Abandonou, deixou ele sem o filho, né? Deixou o homem sem o filho. Um mau pai aí, né? E ele sente muito a falta do filho, a falta da esposa, da namorada, enfim, quem quer que seja ali, né? Então ele tem esse trauma e todas as cenas com ele são muito boas e tal. Ele tem um negócio, às vezes, assim, de ser meio bobão. A cena pós-créditos, por exemplo, até me incomodou um pouco, né? Mas ele vai muito bem no filme, sim. Ele é um dos grandes destaques, beleza? Vamos aqui para a próxima pergunta, do Damon X. Alguém morreu nesse filme? Sim, a treinadora morreu no começo, né? Naquela questão de um tem que matar o outro ali, né? Pela Valentina. A Fantasma acaba matando a treinadora com um tiro ali na cabeça. Achei até estranho, né? Porque ela tava com a máscara não protegia ela de nada, não. Enfim, ela acabou morrendo. Acho que foi a Marvel se livrando de uma personagem que a gente, como público, entende que eles erraram na adaptação, né? E aí, imagino que tenha sido isso, beleza? Agora o Julian Maximus Martins, acho que é isso. O Sentinela aparece com o uniforme completo, João. Sim, uniforme amarelinho, completo, igual dos quadrinhos. Só que tem pouco tempo de tela, né? O Sentinela como o Sentinela mesmo, né? Tem mais tempo como Bob e depois como Vácuo, né? Mas é uma cena insana que, assim, a gente sabia, né? Que esses caras não iam dar conta do Sentinela. E eles precisaram de uma cena para mostrar isso pra gente. Ele arranca até o braço do Buck, né? Uma cena ótima, ótima cena. O Sentinela tá poderoso? Tem uma sequência aqui de perguntas sobre o Sentinela, né? Sim, ele acaba com os caras rapidinho. Uma cena insana, muito boa. Sensacional, com os poderes dos quadrinhos. Eles acertaram em cheio nessa adaptação. Eu acho que eles poderiam... Porque, por exemplo, no Guardiões 3,
a gente gosta do Adam Warlock. Não gosta? Eu gosto. Mas ficou uma coisa dele ser muito bebê chorão e tal, porque ele literalmente nasceu ontem, né? Então, em questão de poderes, o Adam Warlock tá top. Mas exageraram nele ser muito bobão. Poderiam ter corrido esse risco aqui. Ou melhor, eles correram o risco do Bob ser muito bobão e isso estragar. Mas não estragou. Porque conseguiram chegar bem no limite entre você ser bobão e entre você ser uma vítima. Existe essa diferença e essa diferença é colocada aqui totalmente, tá? Ó, o Sentinela vira um Vingador? Então, sim e não. Por quê? Na cena pós-créditos, tem ali o cereal com os personagens na caixa. E ele não tá no grupo. Então, oficialmente, ele não é um Vingador. Até porque aí, como mostra no segundo pós-créditos, ele mesmo fala, se ele for o Sentry, o vácuo vem junto. E aí é um problema. Certo? Então, é e não é. Então, por que ele fica junto com os caras? Porque ele é bom de grupo, é bom de conversa e tal. Porque assim, ele sozinho é um problema. Então é melhor manter ele por perto pra gente controlar do que dar ruim. Então assim, óbvio que, e até no final, né, aparece os novos Vingadores e Bob retornarão. Então, meio que indica que o Bob não está dentro dos novos Vingadores, né? Apesar de fazer parte ali da salinha, da reunião, da conversa. E como ele vai ser usado, né, em Doomsday, a gente sabe que ele vai voltar a aparecer como Sentinela. E esse cara em mãos erradas pode dar muito ruim, como foi com a própria Valentina, né? O Laércio Ferreira pergunta, esse filme não é muito voltado para o lado cômico? Não. Não, né? E aí eu meio que já respondi isso também em outras perguntas aqui quando eu falei sobre a questão do James Gunn, do Esquadrão Suicida, que eles foram por outro lado e tal. Isso é muito bom. Tem principalmente o Guardião Vermelho, que ele te tira boas risadas. Mas não fica sendo nem aquelas piadas exageradas do UCM e nem aquela coisa de escrachar com o grupo, que é uma merda, que, né, não serve pra nada, que eles são péssimos, que eles só atiram e dão soco, né? Então, fica muito bem balanceado, beleza? O que o JP aqui pergunta, né? O que você acha que os Novos Vingadores vão fazer quando encontrarem com o Quarteto? Bom, assim, a nave do Quarteto ou tá caindo na Terra, né, ou vai pousar em algum lugar. Eles sabendo disso, eles vão lá, eles vão ser os primeiros a chegar. Eles sendo os primeiros a chegar, eles vão ser os primeiros a ter contato ali com o Reed Richards. E aí o Reed Richards vai chegar, né, tomando conta do meio de campo, tocando a bola ali. Eu coloco uma situação muito parecida com o Hulk despencando do céu e caindo em camartagem, né, lá no Guerra Infinita, né, no Guerra Infinita. Onde ele chega falando, ele tá vindo. Ele quem? O Thanos. E aqui eu acho que eles podem fazer algo semelhante. Do tipo, Doutor Destino tá chegando. Ou então ele pode descobrir algum problema multiversal também e chegar contando, ó, vai dar ruim. Então eles vão chegar assim como mensageiros do caos, né? Tipo, vamos se preparar aí, vamos ver o que a gente pode fazer, porque vai dar ruim, tá bom? O Multiverso Nerd pergunta, como começa o filme? A Melina aparece? Não aparece a Melina, tá? Essa daí foi esquecida totalmente, tá? Ross aparece? Também não. É mencionado que o ex-presidente virou o Hulk vermelho, tá? Mas não tem Ross. Zemo aparece, pois no Google ele tá. Gente, quem acredita em 2025 no elenco de um filme que aparece no Google? Pelo amor de Deus, né? Isso aí é coisa do passado. Elenco do Google, o que acontece? O Google ele pega pelas matérias, pelas reportagens, pelo que é comentado e coloca ali. Mas aquilo não é oficial. O que você pode tomar como oficial? IMDb. IMDb já é uma fonte quase 100% confiável, beleza? O Bill Foster também está no filme? Não tem nada disso, gente. Não aparece ninguém fora, assim, dos Thunderbolts, da Valentina. Não aparece ninguém. Ninguém. Como começa o filme? A primeira cena do filme
é aquela cena da Yelena se tacando do prédio. Ela tá numa missão pra Condessa e ela tá, né, falando consigo mesma, que ela sente um vácuo dentro dela, né, desde que a irmã dela se foi, dela ter sido feita uma viúva negra desde criança, de ela talvez não querer mais trabalhar para Valentina. Então começa mostrando a grande protagonista do filme, que é a Helena, por mais que seja um filme de grupo, né? O canal do... Não, como é que é? O canal dos Carbone, acho que é isso. Tem uma conexão com Vingadores Doomsday e Guerras Secretas. É mais a questão da cena pós-créditos mesmo, né? Com o quarteto chegando, com a questão dos novos Vingadores e os Vingadores que o Sam Wilson tá montando. Mais isso, né? Mas para saber de tudo isso, você tem que assistir esse meu vídeo aqui, onde eu conto tudo sobre a cena pós-créditos. E olha, tem muito mais coisa do que você imagina, tá bom? E aqui você também acompanha a nossa playlist com tudo, absolutamente tudo sobre Thunderbolts. Aproveita, se inscreve no canal, deixa um like e a gente volta já!